No episódio de hoje, eu vou entrevistar Maurício Anishi, que trabalha junto comigo aqui, né, no Deve Mais Eficiente. Nós somos sócios com Rafael Ponte e o tema vai ser segurança em microserviços. Então, basicamente, eu vou ter o papel de entrevistador, tem uma lista de perguntas aqui para fazer para ele e Maurício vai contar sobre a experiência dele com cada um dos temas que a gente for abordando. Mas antes de entrar no assunto em si e colocar Maurício aqui, né, no nosso episódio, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e junto com o próprio Maurício Anishi e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Deve Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso treinamento, a jornada Deve Mais Eficiente. Você encontra o link para acessar mais a nossa página e conhecer tudo que a gente pode oferecer para você aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, basicamente era isso. Deixa eu entrar agora, né, no tema em si. Deixa eu puxar a Anishi aqui para dividir a tela aqui comigo, né? Primeira pergunta, Anishi, pensando em segurança e tudo mais. Por que a segurança se tornou um desafio tão crítico, especialmente a arquitetura de microserviços? O que muda em relação a aplicações que são monolíticas? Valeu pelo convite, Alberto. E um adendo aqui, né? Eu sou um engenheiro de software e não um engenheiro de segurança, né? As empresas grandes que eu trabalhei tinham pessoal dedicado só para isso. Então aqui eu vou dar a minha perspectiva de engenheiro ali codando esses microserviços e tendo que me preocupar com segurança. Eu acho que a diferença de quando você está, por exemplo, num monolito, né? Você tem um serviço só que você oferece para o mundo de fora versus quando você está num sistema distribuído, onde vários serviços trabalham junto. É que no monolito, de certa forma, você tem um único ponto para tomar todos esses cuidados. A requisição chega, você valida para ver se ela é uma requisição que faz sentido. Se ela faz sentido, você processa. Se ela não faz sentido, você joga fora. Quando você está no mundo de microserviços, você tem dezenas, talvez centenas de serviços onde você tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Então, a requisição chega na sua camadinha de entrada, por exemplo, num Edge Gateway, né, num API Gateway, alguma coisa do tipo. Essa chamada vai chegar num serviço interno, que vai chamar outro serviço, que vai chamar outro serviço, e você vai ter que garantir a segurança em todas essas pontas. Então, acho que o desafio acaba acontecendo por causa disso, porque agora é muito lugar que você tem que prestar atenção para garantir a segurança. Na prática, como que fica para você aí, né, como pessoa que está codando os serviços, enfim, né, do ponto de vista de engenharia, engenharia de que está focada mais no produto em si, como que fica o fluxo de autenticação quando uma pessoa que é usuária acessa o sistema que tem vários microserviços? O que acontece? Eu vou lá, sei lá, eu me logo, por exemplo, no app da Uber ou de qualquer do Netflix e tal, e para as coisas acontecerem, a gente tem que falar com vários serviços diferentes. O que acontece ali nessa parte de autenticação a partir do meu login? Acho que o desafio como dev, quando você entra no sistema distribuído, é você entender o que a plataforma te dá versus o que ela não te dá e você tem que fazer por conta própria. Então, muito provavelmente, se você está num ambiente de microserviços, você já tem alguma ferramenta para te ajudar um pouco nisso. Então, por exemplo, a pessoa vai logar no teu sistema, você vai ter um serviço de autenticação ali que vai conferir, por exemplo, que a senha dela está batendo, e se estiver batendo, ela vai devolver um token para essa pessoa, né? Falando, olha, você é um usuário válido, eu verifiquei, e está aqui uma chave mágica que você vai ter que usar a partir de agora para fazer requisição para mim, para eu garantir que você é você. E aí, né, o teu celular, a tua aplicação na web, dali para frente, quando eu fizer uma requisição, vai passar essa chave falando, olha, eu sou essa pessoa, tá aqui a minha chave. A tua aplicação vai olhar para essa chave, vai conferir se é uma chave válida. Geralmente, tudo isso já está meio que dado para você, né? Você não precisa muito se preocupar em toda vez que você for implementar um endpoint, um método no seu controlador, de verificar esse tipo de coisa. Geralmente, a tua infraestrutura já te dá essas coisas, né? O desafio como dev começa a aparecer também quando você, por exemplo, vai fazer uma chamada para um outro serviço, né? Então vamos supor que chegou uma requisição para o teu serviço, ela vem de um usuário válido porque senão alguma camadinha já tinha rejeitado essa requisição e você precisa fazer uma chamada para o próximo microserviço. Aí você começa a entrar em perguntas como, legal, eu estou recebendo uma requisição de um usuário ou talvez de um outro serviço, né? Talvez o usuário esteja 10 serviços acima, você não tem mais essa visibilidade numa arquitetura de microserviços e você precisa fazer a chamada para o próximo serviço. Tem várias coisas que entram ali, né? Provavelmente também a tua infraestrutura já abstrai, mas é sempre bom saber. O primeiro você quer continuar passando o usuário que iniciou a chamada. Então, quando o Alberto entrou na Netflix, o token do Alberto está passeando pelos microserviços. E o meu microserviço vai passar para o próximo e falar, olha, eu estou fazendo uma chamada em nome de Alberto. O Alberto é o usuário final ali que está fazendo a chamada. Tem também a validação para garantir que eu sou um serviço válido. Então, eu sou o serviço que está no meio aí da cadeia de serviços, eu vou chamar o próximo serviço tem que saber que eu sou um serviço da Netflix que está validado. Então, também é muito comum que tenha essa parte onde o serviço verifica não só que o Alberto é o Alberto, mas que o serviço A é o serviço A. Isso também, de certa forma, é geralmente abstraído
pela tua camada da tua empresa. A requisição chega até um final, né? Então, serviço que chama serviço, que chama serviço, que chama serviço, eles começam a voltar a informação e até o momento que volta lá para o usuário Alberto, na aplicaçãozinha do celular dele, o conteúdo que ele quer. Então, acho que eu tentei, de certa forma, resumir essas duas coisas que acontecem, né? Que é você autenticar o usuário final, né, o Alberto, o usuário que está com o celular ali, que está fazendo a chamada. E o segundo, porque você está numa aplicação de microserviço, é autenticar os serviços em si, para que, por exemplo, não tenha uma maneira de que um hacker simule, eu sou o serviço B, serviço C, responde para mim aí, sabe? Esse tipo de coisa. Então são essas, acho que os dois grandes fluxos que acontecem de autenticação. Ô, Nish, só para dar mais uma volta aqui, então, no parafuso, né? Beleza, autenticação, aplicação cliente consumindo uma aplicação back-end, eu acho que essa é uma que é até mais comum, né? Todo mundo, de alguma maneira, tem algum tipo de ideia por conta dos protocolos mais comuns, a gente fala de OAuth e tal, todo mundo, de vez em quando, já instalou um Keycloak, já utilizou um Okta da vida para gerir tudo isso, e é muito comum, já usou um token JWT, né, para passar do cliente para botou lá, né, as informações extras no token que você quer trafegar, não sei o que e tal, enfim. Então, essa é até mais comum, mas essa outra parte, né, que você explica e que existe, obviamente, né, de comunicação intra-serviços ali dentro de um ecossistema de microserviços, gera um pouco mais de curiosidade nas pessoas. Então, assim, por alto nível, rola você falar um pouquinho mais sobre como isso acontece dentro de, enfim, né, de uma arquitetura de microserviços? O alto nível não é muito diferente de como funciona a autorização para uma pessoa, né? Então, por exemplo, você é o Alberto e você tem que provar para a aplicação que você é o Alberto. Então, você se autentica, por exemplo, você manda sua senha para o servidor confere essa senha e ele fala, beleza, o Alberto é o Alberto, eu vou dar aqui a chavinha do paraíso aqui para ele conseguir fazer chamadas, porque eu sei que ele é o Alberto agora. É a mesma coisa no mundo dos microserviços se autenticando para garantir que um serviço é quem ele diz que ele é. Então, quando um serviço sobe, ele vai conversar com uma autoridade central de autorização e falar, olha, eu estou subindo aqui, eu sou o serviço A, me dá uma chave aí de serviço A, porque eu vou usar essa chave para falar com os outros serviços. Esse serviço de autorização vai garantir que ele é ele mesmo, né? Então, está subindo, por exemplo, dentro do range de IPs que eu tenho, ou sei lá quais são as regras que a galera de infra acaba aplicando. E na hora que o serviço A fizer uma chamada para o serviço B, ele vai passar a chavezinha. Olha, eu sou o serviço A, está aqui a minha prova de que eu sou o serviço A. O serviço B vai olhar para essa chave e falar, será que ele é o serviço A? Ele vai perguntar para esse servidor central de autorização. Esse cara aqui, com essa chave, ele é o serviço A mesmo? E ele vai responder. Claro que aqui é o alto nível do alto nível, as implementações são muito mais inteligentes do que isso. Aqui eu não consigo nem entrar tanto no detalhe de como elas funcionam, mas no alto nível é assim que funciona. É análogo. Bom demais, beleza. Partiu. Então, vamos para o próximo tópico aqui, né? Numa aplicação distribuída comum, que não sofre, que enfim, que não tem muita requisição, que não tem muito problema de escala e tudo mais, o fluxo mais comum ali dentro você vai ter, né, seu servidor de autenticação, um desses aí que suportam os protocolos mais comuns, então, por exemplo, um Keycloak da vida. Você vai fazer a autenticação por lá, você vai ganhar o token e você vai poder agora, né, chamar os serviços que estão expostos no seu servidor, passando esse token. E toda vez que chega esse token, uma aplicação que está rodando lá no serviço, ou alguma entidade que está, quando eu falo entidade, é um treco que está rodando lá no serviço, vai verificar, né, se aquele token está dentro do período de expiração, se aquele token tem, sei lá, né, pode acessar, tem as permissões necessárias para acessar o recurso, aquele recurso que está sendo pedido. E, eventualmente, você vai também ter lógicas de ownership, de será que eu sou o dono? Sei lá, eu só quero, se eu estou aqui no Netflix, eu só quero ver os meus likes que eu dei. Se eu estou na Uber, eu só quero ver as corridas que eu fiz. Eu não posso acessar, obviamente, as corridas de outras pessoas e tudo mais. Eu queria perguntar para você, né, o que é que você pode falar para a gente? Como que toda essa regra de autorização é feita num ambiente de escala mais severa? O normal é pingar o tempo inteiro no servidor, tem um monte de layer de cache para você conseguir, né, verificar isso o mais rápido possível para essa verificação de autorização não ser, né, não virar um gargalo dentro do sistema. Sim, né? Geralmente o que acaba acontecendo é que você tem esse serviço que provê essas coisas básicas de autenticação e autorização, para que você não tenha que ficar reimplementando isso em todo o serviço. E esses caras aí tentam fazer o máximo que podem para serem super otimizados e reduzir o seu trabalho. Então, por exemplo, se o serviço A está fazendo uma chamada para o serviço B, mas o serviço B não autoriza o serviço A a fazer uma chamada, essa camadinha de autenticação vai
devolver uma resposta do tipo assim, forbidden, super rápido, e o serviço B não precisa fazer nada. Sim, você falou de cache aí, a nível de implementação, vai ser uma porrada de cache o tempo inteiro, dessas políticas de autenticação, o que é possível, o que não é possível. Então, essas camadinhas, geralmente, elas fazem coisas do tipo assim, serviço a serviço, né? Esse serviço pode me acessar? Esse serviço pode me acessar e pode acessar esse endpoint em particular, né? Então, depende muito do nível de granularidade que você quer entrar. Até controle por endpoint pode acontecer, isso pode estar nessa camadinha mais genérica aí o centralizador aí de coisa de autorização e autenticação. Agora, não vai ter como fugir muito de ter regra também de verificação a nível de lógica de negócio, porque às vezes você tem uma validação de segurança que é super específica daquele pequeno serviço, que depende de ler um dado do banco de dados e ver se o cara tem permissão e tudo mais. Isso não vai ter como fugir do dev ser obrigado a colocar um ifzinho de permissão. Né? If o usuário Alberto ele tem mesmo a permissão para acessar esse tipo de coisa, ou ele pode ver esse dado, etc. e tal. Acho muito difícil você ter uma camadinha que abstrai 100% disso para o dev. Né? Não tem como, porque você tem regra de negócio muito específica. E acho que para mim a lição aí é que, é por isso que eu falei lá no começo, que você tem que conhecer muito bem o que a tua empresa te dá e o que ela não te dá. Porque você não pode parar de pensar em segurança. Você tem que estar pensando em segurança o tempo inteiro, e a diferença vai ser isso aqui eu não preciso implementar, porque a ferramenta me dá. Opa, essa regra aqui, esse tipo de cheque de segurança, a ferramenta não me dá, eu vou ter que implementar eu mesmo. Acho que aí eu respondi a tua pergunta. Me fala se tem algum follow-up que você quer. Eu quero fazer um, né? Que isso foi uma vez que eu estava numa outra roda de conversa, né? E uma pessoa comentou sobre que o processo de autorização pode virar um gargalo num ambiente mais severo. Eu queria só dar mais uma volta para ver se eu consegui perguntar direitinho o que é. O sistema de autenticação dentro da empresa, a autenticação e autorização dentro da empresa, esse serviço, né, que vai ser ultra otimizado, ele vai continuar sendo um serviço remoto que, sei lá, vou só para tentar tangibilizar. Se eu estou utilizando um Spring Security da vida no meu código, a minha aplicação cliente vai estar configurada, vai ter configurado o Spring Security para poder utilizar esse serviço terceiro, enfim, né, que implementa os devidos protocolos aí, para quando chega uma chamada para o endpoint daquele serviço, ele verificar se aquela chamada pode proceder ou não. E aí, geralmente, para fazer isso, ele vai utilizar, né, as interfaces remotas que estão expostas lá pelo serviço de autenticação. E aí, num lugar que tem trocentos milhões de requisições por intervalo de tempo curto, ou algo do gênero, essa chamada extra remota, de alguma maneira, custa. Por mais que seja, que a outra ponta, né, que vai responder seja ultra otimizada. E sem contar que esse outro lado também é um serviço meio central na arquitetura como um todo, né? Se ele cai, por exemplo, eu imagino que se não tiver nenhum tipo de guardrail, todo mundo talvez fique sem poder operar por um intervalo de tempo ali, né? Uma coisa, obviamente, que deve ter um monte de infraestrutura para você ter as replicações necessárias e tal. Mas eu queria só ver se tem mais uma coisa que é feita nesse cenário, que é, por exemplo, existe uma biblioteca que esse serviço oferece para a galera, que ele guarda um monte de permissões específicas no S3 da vida, e a biblioteca que eu estou utilizando aqui no meu lado cliente, na minha aplicação com Spring Security padrão, ela faz um pouco disso. Pô, chegou a requisição, eu já consigo processar baseado no que está no S3? Ah, eu consigo. Está dentro do período de expiração, que está lá registrado, não sei o que e tal? Consigo. Já faço e nem dou o hit lá no meu serviço de autorização. E se ele cai, eu tenho esse S3, por exemplo, né, segurando um pouco a bronca, essa camadinha segurando um pouco a bronca enquanto a coisa está sendo resolvida. Rola esse tipo de artimanha para tentar diminuir o número de acessos, dependência, né, para facilitar em caso de crash ou coisa do gênero, ou na sua experiência, não, o padrão eu vou ter lá o meu servidor, o meu keycloak da vida interno, e esse keycloak vai ser ultra otimizado para responder às requisições que vêm, e a gente lida com isso e pronto. Faz parte do fluxo e está tudo certo. Eu acho que tem todo tipo de otimização que você pode imaginar para que esse tipo de coisa seja super performático, né? Então, uma alternativa que eu vejo muita galera de microserviços usando é, por exemplo, ao invés de você ter essa lógica acontecendo na tua aplicação do Spring Boot, né? Então, você tem a tua aplicação Spring Boot, que é a que está servindo teus endpoints. Ao invés de você estar usando, por exemplo, Spring Security para fazer esse tipo de check, você tem um sidecar, né? Um outro processo deployado junto com o teu processo do Spring, por exemplo, sei lá, o Envoy, né, esse tipo de coisa, e esse sidecar, a requisição chega para ele antes de chegar para o teu Spring Boot, por exemplo, e ele faz essa verificação. E aí, claro que ele não vai ficar batendo no servidor de autenticação o tempo inteiro, né, porque apesar de você conseguir otimizar o máximo que você puder, tanto na latência da rede, quanto talvez no outro serviço ali, para ele responder muito rápido, tem uma chamada de rede, então é muito comum que esses sidecars também cacheiam esse tipo de informação, né, então o container subiu, ele vai pedir, cara, quais são as políticas de segurança que estão agora, ele pega essas políticas, usa local, e de X em X tempo ele recarrega
ou ele recebe uma mensagem, tipo, ei, a política mudou, carrega tudo de novo. Esse tipo de sidecar, ele começa a barrar a requisição, ela nem chega no jarzinho da tua aplicação do Spring Boot, entendeu? E você também consegue fazer essas coisas em várias camadas diferentes, né? Então, até aqui a gente está falando de camada um pouco de aplicação, né? A requisição chegou na camada de aplicação desse sidecar e ela vai passar para o teu Spring Boot. Mas você pode fazer coisas também a nível de network, né? Então, o IP 1234 está banido, né? Você pode bloquear a nível de IP mesmo. Né? Então a mensagem nem chega para a camada de aplicação, ela morre ali na camada de network, camada de rede. Então você vê que no fim, nessas aplicações distribuídas de super larga escala, a galera apela para tudo que eles podem para evitar ataque e para evitar acesso que não deveria ser permitido. Animal. Massa. Acho que não tem uma única e melhor maneira de implementar. Acho que você começa com uma, você verifica como que ela se comporta na tua aplicação distribuída e você vai, ao longo do tempo, otimizando. Aí a gente tem um outro tópico aqui, né? Já caminhando um pouco mais para o final agora aqui também, porque é sobre API Gateway, enfim, e centralização das coisas. Então, rola você falar um pouquinho, né? Qual que é o papel do API Gateway na estratégia de segurança, né? Que tipo de benefício que ele traz e tal. E aí já pode, na mesma resposta, pode comentar junto, né? Sobre no API Gateway que você configura coisas como rate limit, throttling e, enfim, outros tipos de atributos similares. Qual que é o papelzão dele dentro da arquitetura como um todo? A vantagem de um API Gateway, na prática, é porque o que você vai perceber é que a hora que você tiver centenas de serviços, você não quer ficar reinventando a roda o tempo inteiro. Então, todo serviço vai ter que pensar em segurança, vai ter que pensar em coisas como segurança não só de autenticação e autorização, mas, por exemplo, rate limit, etc. e tal. Você tem um monte de preocupação que você consegue isolar num lugar só, né? E esses API Gateways, né, eles são fantásticos para isso, né? O que é um API Gateway? É basicamente a sua cara para o mundo de fora, né? Então, o mundo de fora, ao invés de falar com o seu serviço direto, ele vai falar com essa camada intermediária, e essa camada intermediária vai fazer um monte de verificação para você, de graça, para que o seu serviço, ou para que nenhuma das centenas ou milhares de serviços que você tem que fazer essa verificação. Então, por exemplo, questões como essa requisição, eu repasso para o serviço A ou não? Essa requisição tem permissão de chegar no serviço A ou não? Uma coisa que você pode fazer nessa camadinha de abstração, ou rate limit. Eu estou vendo aqui centenas de requests por segundo do IP 123 ou do usuário autenticado Alberto. Eu quero permitir esse tipo de coisa? Não, nesse seu API Gateway você pode definir regras do tipo não. O usuário só pode fazer 50, 100 requisições por minuto e esse API Gateway vai rejeitar a requisição antes mesmo dela chegar no teu serviço. Então aqui eu não estou nem falando do API Gateway da Amazon, né, da AWS, porque o produto chama API Gateway, estou falando do conceito geral mesmo, que para mim a sacada é sociotécnica primeiro, né, que você quer evitar retrabalho de time, porque todos os serviços que você for criar vão depender desse tipo de coisa. Então acho que para mim, no fim das contas, esse é o papel de um gateway, né, você consegue pôr esse tipo de responsabilidade nele para aliviar o trabalho dos outros serviços. E aí, que responsabilidades você põe nele, de novo, depende do como o teu serviço distribuído se parece, do que faz sentido isolado, o que faz sentido você implementar no serviço. Mas para mim esse é o ponto principal dele, é salvar retrabalho e garantir segurança para todo mundo. Né? Pior que também você tem um negócio desse, você querendo ou não diminuir a carga cognitiva do dev. Né? Tem um monte de coisa que se o dev esquecer sem querer, o API Gateway vai estar lá para defender ele, entendeu? Imagina você ter que fazer todos os seus centenas de milhares de devs o tempo inteiro também ficar pensando sobre rate limit, sobre DDoS, sobre esse tipo de coisa, né? Você quer que eles pensem, claro, mas você também não quer que eles toda hora, que eles gastem mais tempo nisso do que entregando valor de negócio, né? Então, acho que tem um pouco disso também. Beleza. Tem várias aqui outras perguntas que a gente tinha planejado, né? Mas eu quero também respeitar aqui o nosso tempo. Então, eu vou falar aqui 3 categorias e você escolhe uma para a gente fechar o papo. Escolhe um tópico aí, né? Chaves, logs, menor privilégio. Bora, vou falar um pouquinho bem rápido dos 3, então, porque você me Dos colocou 3? numa sinuca de bico aí, né? Mas eu vou falar rápido de maneira a tentar ser bem conciso aqui. Quem está vendo esse Sobre vídeo, chaves... eu dei a chave, dei a liberdade e o cara quis falar dos 3. A culpa não é minha, beleza? Sobre chave, você vai ver que no fim você vai confiar muito nessas chaves que você gera, né? O usuário se autenticou, você dá uma chave para ele, o serviço se autenticou, o serviço tem uma chave, etc e tal. E claro, você quer que essa chave tenha o ciclo de vida menor possível, porque se eventualmente uma pessoa conseguir roubar essa chave, no pior dos casos, ela vai ter acesso por 5 minutos ao teu serviço. Não é legal que ela roubou a chave, que isso aconteceu, você vai ter que entender por que isso aconteceu, mas no pior dos casos, essa chave é válida só por 5 minutos. Então você entra muito nessa estratégia de rotacionar chaves o tempo inteiro, de ser capaz de bloquear uma chave, dar um token novo, né? Porque o usuário está conectado com a aplicação, mas o token dele morreu. Você precisa dar um novo token para ele continuar conseguindo fazer o request sem ele ter aquela sensação de que ele foi bloqueado. Então, você entra em todas essas discussões que precisa acontecer nos temas de grande escala. Avalia isso aí e, claro, o pior dos mundos é você dar uma chave eterna, né?
o usuário conseguiu uma chave, ele pode usar essa chave para sempre. Isso não é legal, porque, de novo, se for roubada, o cara vai ter acesso eterno e você vai demorar muito para descobrir que ela foi roubada. O segundo, sobre monitoramento. Você vai ter que monitorar tudo possível para conseguir identificar ataque, né? Então é muito comum que esses API gateways, que esses serviços centrais de autenticação, eles emitam log o tempo inteiro de regras que eles estão verificando o tempo inteiro. O Alberto pediu autenticação para mandar uma mensagem para o serviço A. Vou logar. O Alberto pediu uma autenticação para o serviço B. Não deveria ter pedido, porque por que ele vai pedir? Eu não quero que ele acesse o serviço B. Vou logar isso também, né? E não só junto com o log, mas você tem que ter também regras inteligentes ali procurando por outliers, né? Para que se um outlier aconteça, o time de segurança fique sabendo, o time de dev fique sabendo, e vocês vão investigar o porquê que o Alberto está tentando tão insistentemente acessar o serviço B. Então você tem que ter escondido dessas duas coisas, de gerar o dado e de ter regras para ajudar você a entender, a navegar nessa quantidade infinita de logs. E aí o terceiro era sobre o princípio do menor privilégio. Acho que isso é importante também, né? Que, por exemplo, vamos supor que o Alberto se autentique no meu sistema. Eu não quero deixar o Alberto ter permissão para tudo no meu sistema. Eu quero dar o menor conjunto de permissões que o Alberto precisa para conseguir usar a minha aplicação de maneira eficiente, né? Então, se o Alberto ele só precisa de acesso ao serviço A e B, ele só vai ter acesso ao serviço A e B. Se ele, porventura, tentar acessar o serviço C, ele não vai conseguir. Mas agora o serviço A precisa acessar o serviço B, né? Vamos supor que o serviço A nasceu, ele só precisa se comunicar com o serviço B, então, nessa política de segurança, A só pode falar com B, agora A precisa falar com C. Você vai cadastrar essa nova política de segurança. O A não vai ter acesso direto ao serviço C, só porque ele quer, né? Então, essa é a ideia do menor privilégio. E isso é um saco, de certa forma, né? Isso gera um trabalho operacional considerável, né? Porque o tempo inteiro você vê que times estão pedindo permissão. Eu preciso de uma permissão para acessar o seu serviço e tudo mais. Mas, do ponto de vista de segurança, é o melhor, porque se um hacker conseguir achar um ponto fraco, né? O seu serviço número 432 tem uma vulnerabilidade. Ele vai entrar no serviço 432, mas o que o serviço 432 consegue fazer é muito limitado. Então, acho que essa é a sacada, né? Esse monte de regra de segurança parece inútil, parece burocracia, parece serviço operacional extra, até o momento em que um hacker consegue acesso a um desses serviços, e aí você fala, puxa, valeu a pena eu gastar todas essas coisas, né? E essa ideia do menor princípio, você pode aplicar ele para todos os níveis, né? Então, eu dei o exemplo do serviço A não poder falar com o serviço B, mas pode ser também que, sei lá, o Alberto, ele só pode acessar o catálogo de filmes do Brasil, né? Então, se ele tentar, por algum motivo, acessar um filme que não está no catálogo de filmes do Brasil, eu vou bloquear ele também, né? E o Alberto agora comprou o plano mais caro que dá acesso a filmes dos Estados Unidos. Aí sim eu vou dar permissão para o Alberto para ele enxergar essas coisas. Eu não vou dar tudo que ele pode de primeira. A nível de endpoint, é muito comum também você ver discussão do tipo assim, olha, você pode acessar esse endpoint aqui, mas só o verbo get, não pode acessar o post. Entendeu? O nível de granularidade varia muito, claro, de como a sua aplicação se comporta, o seu mundo do sistema distribuído se comporta, mas o menor possível é sempre o melhor. E aí você vai ter que jogar ali, ver o quanto que isso complica do ponto de vista operacional versus o quanto de segurança isso traz para a tua empresa. Mas essa é a ideia. Acho que era isso, né? Para você que ficou aqui até o final, lembrando que a conversa foi bem focada do ponto de vista de quem é uma pessoa desenvolvedora, então você não está construindo a infraestrutura para permitir, para garantir, né? Garantir é forte, né? Para maximizar a segurança na comunicação dos serviços, mas sim do ponto de vista de uma pessoa que é desenvolvedora, é importante que você tenha bastante dessa noção, porque você vai trabalhar, quando você for trabalhar em empresas que são de fato maiores, né, classificadas como Big Techs ou próximas disso, tudo isso que o Maurício falou vai rolar, você vai passar, né? Cada uma vai fazer de um jeito, mas você vai ter que sim dizer que seu serviço tem aquela permissão, como é que você cadastra, né, uma permissão para um serviço, porque tem um sistema de permissionamento entre serviços, então não é só um serviço autenticar o outro, tem que ser um serviço que autentica, que tem a permissão XPTO e por aí vai. Mas no final era isso, se você gostou, deixa um comentário aqui, se você não gostou, deixa um comentário aqui também, né? Por favor, com educação para ter a resposta. E aí a gente se vê na próxima. Falou. Tchau. Dá tchau aí, Maurício. Vai, dá tchau aí, Anish. Tchau, valeu, gente. Valeu. Até mais.